Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Retorno para a escravidão. Gálatas capítulo 4, versos de 8 a 11. Queridos, na época em que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, os argumentos formais para a salvação pela graça em lugar das obras estavam encerrados. Mas Paulo lembra aos convertidos que voltar à lei era voltar à escravidão anterior, embora tivesse preocupação que o seu trabalho entre eles tivesse sido em vão. Os Gálatas, por não conhecer a Deus, serviram a outros imaginários poderem pensando serem eles deuses. Então, Paulo faz um comparativo entre o passado e o presente, isto é, quando os Gálatas acreditavam em deuses imaginários, e assim procedia por não conhecer o único e verdadeiro Deus. A linguagem de Paulo é tipicamente judaica, não são deuses. Para Paulo essa ignorância fazia os Gálatas serem escravos do paganismo. O problema era que os Gálatas tinham tido conhecimento de Deus, e estavam voltando para os fracos e pobres elementos, aos quais serviam no passado. Os Gálatas estavam querendo voltar ao passado, assim como os judeus no deserto. Paulo ficou surpreso com pelo menos 3 causas. Estavam regressando para o passado, para os mesmos erros e não para erros novos. Estavam mudando da realidade para a não-realidade, do verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo, e os não-deuses. Estavam abandonando o conhecimento real e íntimo por um conhecimento causal. Paulo conhecia a depravação espiritual do homem, e da graça eleitoreira de Deus, e mostra que é impossível o homem conhecer a Deus pelos próprios esforços. A verdade é que Deus vem nos conhecer. É Ele que toma a iniciativa da salvação. Nós só conhecemos Deus porque Ele nos conheceu primeiro. Nosso conhecimento de Deus não é um conhecimento absoluto porque só Deus possui. Os Gálatas espiritualmente estavam num processo de fragilidade e miserabilidades e isso os tornavam impossibilitados de serem livres. E só Cristo pode redimi-los. Os judaizantes tinham a intenção de escravizar os Gálatas, até na observação dos dias, dos meses, as das estações, e dos anos. Ao falar de dias se refere ao sabá e incluir os banquetes das datas especiais no calendário como os seus dias sábado, o dia da expiação. Quanto a meses se referem a celebrações do ciclo mensal ocorrendo periodicamente como o aparecimento da lua nova. As estações se referem a eventos sazonais de maior duração de que um dia como os banquetes de tabernáculos, Páscoa etc. E anos se refere aos anos celebrados periodicamente no jubileu como o ano sabático. Paulo não é contra as observâncias destas tradições como fez com relação à circuncisão que levaria às tradições rabínicas, mas ele as considera no mesmo nível dos festivais pagãos. Quis dizer se agir assim é continuar debaixo do controle destes princípios. Quando Paulo considerou as observâncias judias no mesmo contexto dos festivais pagãos, ele quis mostrar que o legalismo leva à morte. Queridos, para Paulo, submeter-se à lei é decair da amizade de Deus para a servidão dos elementos do mundo, isto é, das forças divinizadas pelos pagãos. Paulo mostra-se preocupado com os Gálatas que, adotando a observância do calendário judaico, poderiam voltar aos costumes pagãos de culto ao sol, Mitras, e à luz, Men, muito propagado na Ásia Menor. E se isso acontecesse, todos seus esforços teriam sido em vão. E faz uma exortação, ao explicar a ação de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Para Paulo esta falta de firmeza era inexplicável e indesculpável. Os Gálatas haviam esquecido que os seus pecados haviam sido limpos em Cristo Jesus. Portanto, não sejam como os Gálatas. Áudio ministração do Reverendo Pinho Borges.